Este é o ProsaCast, um programa do gabinete do deputado Jefferson Fernandes, onde nós discutimos e debatemos criticamente os temas mais relevantes, mais importantes, mais pungentes da nossa realidade atual e do mandato também. Hoje nós temos a visita da Isabela Marques e da Andréia, que eu não ouso dizer o sobrenome, ela vai dizer depois, que são psicólogas que vão discutir conosco hoje um tema muito importante, muito pungente e muito dramático e que gera uma teia complexa de outros temas também. O Brasil bateu o recorde de afastamentos por adoecimento mental no último ano. São 472 mil afastamentos. Desses afastamentos, por questões de adoecimento mental, 41% são mulheres. E a esse tema nós relacionamos outros temas relacionados a esse aí, que é, por exemplo, a questão do assédio moral presente também e do superendividamento. Vamos falar sobre esses temas com uma dupla de psicólogas muito capacitada para isso. Mas antes eu quero perguntar para o deputado por que nós devemos falar sobre isso. Bom, é um fenômeno que não acomete só gaúchos e gaúchas, né? Esse é um problema ao redor do mundo. O adoecimento mental, penso que com o advento da pandemia se acelerou ainda mais esse problema, ele tem se intensificado. Nas famílias as pessoas percebem também, inclusive a procura de profissionais, muitas pessoas até se automedicando, que é totalmente errado, não raro buscando outras drogas como forma de compensar aquele sofrimento que está passando. E nós aqui na Assembleia Legislativa enfrentamos isso no serviço público estadual com muita clarividência em todas as áreas. Mas eu tenho focado com mais profundidade no tema da segurança pública, envolvendo praças, principalmente da Brigada Militar, policiais penais, policiais civis, e notamos que tivemos... O professor Bogo falou conosco, acho que há uns 60 dias atrás, que nunca houve um afastamento tão significativo de policiais penais por conta de adoecimento mental como no ano de 2024. Ele fez um levantamento assim que o percentual passava de 24%, eu lembro, naquele momento que estava afastado para algum tipo de tratamento. E muito raramente se fala das causas disso. Quando acontece a tragédia do suicídio, daí tem 1000 explicações, mas não raro se resume a uma só, que é aquela que rola nos corredores, e aí as pessoas falam do endividamento, problemas familiares, etc, etc, mas muito pouco falam de um outro fenômeno que é o assédio moral. E esse é mais complexo, ele exige mais provas, tem dificuldade de gerar prova. As mulheres também são acometidas pelo assédio sexual. E eu agora há pouco falava até com a Neiva, que é da UGIRM Sindicato, e uma constatação que ela faz, que eu já fiz há mais tempo também: mulheres que se negam a ceder ao assédio sexual, elas passam a ser vítimas do assédio moral, com muita força. E a tortura é tamanha que ela adoece e ela cansa, porque são as mulheres também que mais denunciam. Só que se não tem uma rede de apoio, ela adoece, ela é tida como a esquizofrênica, a chata, a louca, né? Os adjetivos são fartos, e a instituição também se protege. Depois eu posso falar aqui de alguns casos específicos que a gente está recebendo, que são muito sérios e que infelizmente tem a complacência das chefias. As chefias, tanto das polícias quanto... E não estou dizendo aqui que necessariamente é uma proteção ao indivíduo que delinquiu, mas eles acham que se aquilo vira público, estraga para a instituição. Quando, a meu ver, é exatamente o contrário. Se tu não resolve, a instituição fica ferida, o servidor ele vai se afastar, isso é um custo
e a prestação do serviço para a comunidade fica muito a desejar. Muito bem, então vamos começando conversando com a Isabela. Isabela, tu é especialista em psicologia jurídica, formada pela Unicinos também. Eu te perguntaria já de início, as pessoas estão ficando mais loucas? Então, bom dia, muito obrigada por esse convite de estar aqui hoje na TV Assembleia. Eu gostaria de dizer que a minha trajetória, para poder responder a tua pergunta, ela é muito permeada pela psicologia jurídica, assim, onde eu fiz a especialização, mas eu fiz um mestrado em psicologia social que me permite fazer essa intersecção entre essas duas áreas e que eu acho que tem tudo a ver com os temas que a gente está discutindo aqui hoje, que é essa questão de quando acontece um fenômeno psicológico num âmbito institucional, né? Porque não impacta só aquele indivíduo exclusivamente. Se forma, muitas vezes, uma cultura organizacional que, como o deputado disse, permite algumas coisas por vezes ou não vai adiante, né, com aquelas situações. Mas eu acho que não necessariamente mais loucas, né, respondendo a tua pergunta, Celso, mas acho que mais adoecidas psiquicamente. Acho que se a gente não formar uma rede de cuidado suficientemente fortalecida, vão continuar adoecidas, né, porque a cada vez mais, né, existe sim essa lógica, daí falando do mundo do trabalho, de uma lógica de valorização, de carga horária intensa, nas redes sociais a gente vê muito, né, no âmbito da psicologia a gente discute isso, essa lógica de, como é que é, trabalhem enquanto eles dormem. Trabalhem enquanto eles dormem. E as pessoas postando, saindo do trabalho só agora, às 10h30 da noite, né? E isso é valorizado. Tem um status. Quem mais trabalha, mais ganha, ou, né? Ou teria que, se tu quer chegar mais longe, tu tem que trabalhar mais do que os outros. E aí as pessoas começam a tolerar algumas coisas no ambiente de trabalho. E nem tudo deveria ser tolerado. Só que às vezes, se tu não tolera, tu tem consequências. E aí, para as mulheres, às vezes, tu precisa sustentar a tua família. Então, tem várias complexidades, assim. Por eu atuar num espaço com mulheres, né, num abrigo para mulheres em vulnerabilidade, eu sempre trago esse recorte, assim, porque eu vejo com esse olhar, né? Esse olhar de o que acontece quando as mulheres se recusam a aceitar uma situação de assédio. Nem sempre elas têm um respaldo. Nem sempre elas têm a quem recorrer. Nem uma rede de apoio familiar, às vezes, né? Muito menos o pai das crianças, muitas vezes. E elas se veem sozinhas. Então, elas, às vezes, vão aceitar determinadas situações. Mas aí a consequência vem. Aí os afastamentos de saúde, que a gente vê depois no INSS, né? Lá no abrigo eu lido muito com isso, com fazer solicitações para afastamento por saúde. E isso tem aumentado mesmo. Pois é, e Andréia, eu estou pensando aqui, existe um sociólogo francês que escreveu um livro muito paradigmático nos anos 90, que era A Gestão como Doença Social. Ou seja, a gestão se transforma em algo adoecedor. Por que trabalho se tornou sinônimo de adoecimento mental? Como nos dias de hoje, a ponto de se emitir uma NR a respeito, né, de doenças psicossociais do trabalho. Não era assim antes? Ou a doença estava escondida? Ou ela está mais explícita hoje em dia? Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer. Celso, assim, acho que a gente precisa olhar para cada profissão de uma forma específica, né? As pessoas, elas se constituem como sujeitos através do seu trabalho. Quando a gente pergunta quem tu é, as pessoas normalmente se apresentam imediatamente pela sua profissão. Eu sou o meu trabalho. Isso tem uma série de implicações. No caso, com as pessoas que eu trabalho, especificamente policiais militares, eu costumo dizer que a farda gruda. Então, eles passam a ser policiais militares 24 horas por dia. Até em função de uma questão de segurança, que eles não podem nunca baixar a guarda, eles estão sempre em alerta, mesmo quando eles estão de folga. Eles são esse profissional o tempo todo, dentro de casa, no quartel, na rua. Então, essa impossibilidade de se descolar do seu trabalho traz uma série de consequências, inclusive no momento da aposentadoria, que é um momento bem dramático quando um policial vai para a reserva, que ele precisa entregar a arma. É quase como se ele entregasse um pedaço dele. É parte da identidade. Então, assim,
acho que a gente precisa olhar no tempo esse deslocamento das profissões. Hoje nós temos um novo fenômeno, que é a questão que vem junto com a pandemia, que é o trabalho online, que é um outro fator de adoecimento. Eu tenho recebido no meu consultório, por exemplo, muitos programadores, pessoas que trabalham com TI e que passam o tempo inteiro dentro de casa e que trabalham e vivem no mesmo ambiente. E eu brinco com eles assim que eu vou escrever um artigo sobre a síndrome do programador, porque é como se eles fossem engolidos por uma matrix e eles passam a viver dentro de uma nuvem e diminuir muito o contato social. E isso traz um adoecimento muito sério. Inclusive, por exemplo, uma coisa que eu observo nesses sintomas, eles ficam muito sensíveis a estímulos. Como eles trabalham muito sozinhos, eles passam a ter dificuldade com estímulos auditivos, com estar reunido com muitas pessoas. Então, assim, a gente sabe, né, que o trabalho ele vai se transformando no tempo. Já o policial, quero dizer assim de início, eu estava pensando aqui, a polícia ela é um grande guarda-chuva. No entanto, a gente não pode falar da polícia militar, da civil, da federal e da penal como se elas fossem uma só coisa. Cada uma desses trabalhadores tem um funcionamento diferente, um sistema diferente. O policial militar, por exemplo, está na linha de frente. Isso tem uma implicação no adoecimento ou no nível de exposição ou como ele se relaciona com o seu trabalho. Então, assim, são muitas coisas que a gente pode pensar a partir dessa tua pergunta, tá, Celso? Assim. Sim, são especificidades, né, deputado, que a gente percebe nas relações de trabalho, né? A Polícia Penal, por exemplo, tem uma especificidade, né? Se diz, por exemplo, que o policial penal não escolhe a ocorrência, né? Diferente da civil e da militar, né? E o senhor que tem andado por aí, o que pode nos dizer a respeito disso? Bom, também dialogando sobre a pergunta anterior, né, que o mundo do trabalho tem adoecido mais, as dinâmicas, elas são totalmente diferentes do século passado. Não é aquela lógica de ir para a fábrica, de dar um resultado, de tu gerar alguma coisa concreta e tu cumpre o teu horário e vai embora, daí curte a família, que em tese era isso que acontecia. Agora, a gente não tem mais essa separação do que é o lazer, o que é o momento da família, o que é o lúdico, o que é o trabalho, por conta da comunicação digital, que tu está todo o tempo demandado, né? Mesmo um operário que, porventura, na fábrica seja proibido lá de usar o celular, ele sai dali, ele já se conecta e ele já começa a ter um outro tipo de demanda que não necessariamente é se encontrar consigo mesmo, com a família e tal, ter uma vida mais saudável. Então, esse é um problema que eu considero assim, bastante difícil de as pessoas, inclusive, se darem conta, porque a chamada intoxicação digital, ela está afetando todo mundo. E não raro nós estamos deseducando as crianças a viverem, né? Porque eu vejo isso com muita facilidade, né? Com muita frequência. Tu quer acalmar uma criança, as pessoas jogam o celular na frente dela. E ela, fixa ali e tu esquece daquela criança. Para o adulto, é um alívio, né? Porque é uma incomodação a menos. Só que nós adultos também fazemos isso, né? Um jeito de a gente se desligar dos outros estar na tela. Então, esse é um bloco de problemas que dá teses e teses para discutir. Mas eu volto aqui ao tema do ambiente de trabalho, que é muito comum a gente ver escolas, falando de polícias aqui, ou mesmo nas outras áreas, tu tem uma fase inicial antes de começar a tua profissão que tu se prepara. Que tu é trabalhado, olha, vai ser assim, o teu jeito de ministrar aula, o teu jeito de fazer segurança, o teu jeito de agir como assistente social, como advogado, tem uma preparação. Mas muito raramente a gente tem uma formação para gestores lidando também com o aspecto humano. Eu que contato assim, com diferentes níveis de hierarquia profissional, eu noto que às vezes são alçados para cargos de poder pessoas que, do ponto de vista do currículo, da formação, beleza, tem uma carreira brilhante, mas são os estúpidos para lidar com os outros seres humanos. E nós, homens,
carregamos ainda a prepotência de nos acharmos melhor do que as mulheres. E pior, não raro, o homem se acha proprietário da mulher, inclusive sobre o seu corpo, quando ele tem alguém que é subordinado a si. E essa mulher passa a ter menos liberdade, porque eu falava fora do ar aqui, não é? Hoje em dia, com a rede social, tem aquele chefe lá, olhou a empregada, a sua funcionária, a sua subordinada, postou alguma coisa na rede social que ele interpreta, ela está se insinuando. Então eu, como superior imediato, vou dar a minha cantada. É assim que funciona a vida real. E ele vai lá, né, no privado e já tenta... Não estou tirando aqui a liberdade das pessoas de se namorarem, se cativarem, se conquistarem, porque muitos vão para esse lado, né? Agora não pode mais nada, né? Não é isso. Sim. Né? Mas tem um conceito que eu sempre insisto, né? O assédio sexual, o assédio moral, não é qualquer relação ofensiva uma pessoa com a outra. Isso tem toda uma formatação. Primeiro, tem que ter uma superioridade hierárquica do sujeito que vai invadir a privacidade da outra pessoa. Segundo, não é... Bom, se a pessoa eventualmente se apaixonou ali, se encantou, tá livre para... Agora, a pessoa disse não é não. Ponto. Acabou, entendeu? Se tu se utiliza da tua influência hierárquica para perseguir aquela pessoa, para cercar ela, para intimidá-la, começa a ter o assédio. Né? O assédio é isso, é um cerceamento da pessoa. Aí alguém vai me dizer, tá, mas e se o colega fazer isso? Bom, não necessariamente é assédio sexual, pode ser uma importunação sexual. Né? Um sujeito sem noção que começa... Eu tenho recebido vários casos de policiais do mesmo grau hierárquico que fazem horrores com as colegas, porque eles desconsideram. Eu dou um exemplo aqui, uma policial militar, eu fiz minha dissertação de mestrado sobre assédio sexual e assédio moral contra praças da Brigada Militar, e ela me disse, Jefferson, era terrível. Eu estava numa viatura com 2 colegas homens, e eles olhavam para as mulheres na rua e falavam num linguajar chulo, como se eu não estivesse ali. O que começou a acontecer com o passar do tempo? Eu comecei a me comportar como se homem fosse. Eu também comecei no meu vocabulário desdenhar as outras mulheres como era um jeito de sobreviver. Então, que loucura isso. Bom, nós para ontem trabalhar em todos os espaços que tipo de comportamento nós, homens profissionais, interagindo com as mulheres, temos que ter. Porque, por que a mulher não reclamou? Pô, mas se ela é minoria e se ela está numa situação desconfortável, ela vai cedendo. E aí tem um outro elemento, né, que a gente fala aqui de adoecimento mental e junto disso, a meu ver, o endividamento muitas vezes é um subterfúgio que a pessoa tem dentro do capitalismo de achar que isso vai tirar os seus problemas. Porque o endividamento, relacionando uma coisa com a outra, né, ele é um dos elementos, muitas vezes, que move a pessoa a estar deprimida e tal, e até ter ideação suicida, dependendo da sua cultura. Tem gente que, é o meu caso, né? Se eu devo, eu fico muito preocupado, né, em saldar aquela dívida, né? E tem pessoas que chegam a tirar a vida porque, bom, se afundaram tanto lá no endividamento que não tem mais como pagar, vê aquilo como um problema para a família e faz uma tragédia. Mas para chegar nisso, eu vejo que não é só uma renda baixa. Porque eu noto que tem profissionais com uma renda bem significativa e que estão afundados em dívida. Mas o consumismo é muito mais uma válvula de escape que o cara encontrou. Vai comprando isso, vai comprando aquilo, coisas supérfluas. O jogo, hoje a jogatina, o jogo virtual é um mecanismo também de endividamento, além de várias outras coisas. Então, tem uma relação, né? É um ser humano doente que busca, eu falei de intoxicação digital, falei de endividamento, enfim, que são
elementos que só somam no problema. O que é, quando tu faz assim, né? O que liga tudo isso? O que liga o tecido complexo? O que liga quando a gente fala de assédio sexual, de superendividamento, de violência policial, a gente está falando de uso de substâncias, a gente está falando de compulsão. Existe uma situação que liga, especialmente nos profissionais de segurança pública. O que acontece? A gente tem um profissional exposto a uma série de violências, o trabalho dele é lidar com violência, e um profissional que não tem nenhum cuidado de saúde mental dentro das instituições. O que acontece? O estresse dele vai lá em cima. Então, essa teia da saúde mental começa a ser corroída e ele começa a desenvolver uma série de compulsões. Por quê? Porque diante do estresse, diante do esgotamento emocional e diante do desprazer profundo, a gente busca compensações. Então, quando a gente fala dessas coisas, a gente fala de uma pessoa que está buscando uma descarga de dopamina, de prazer no seu cérebro, porque a realidade é muito dura. Então, assim, eu costumo dizer que... Por que as instituições, os policiais são muito fechados ao contato, a intervenções externas? Porque as pessoas costumam compreender pouco esse funcionamento. Eles são extremamente cobrados e muito pouco amparados. Então, eles têm uma cobrança social, eles têm uma cobrança institucional, eles têm uma cobrança familiar e eles não têm apoio. E eles começam a desregular. Então, quem trabalha com policiais, por exemplo, se a gente tem acesso ao telefone de um policial, se a gente acompanha eles numa situação, a gente vai ver o horror de barbaridades e violências que essas pessoas presenciam. Como é que ele trabalha isso depois? Como é que ele compensa? Como é que ele lida, por exemplo, com uma situação de vulto, um óbito? Então, assim, quem é que chega no consultório? Eu já tive policiais que... E aí, só antes, assim, isso acaba atingindo essas pessoas em todas as áreas. Então, por exemplo, quando a gente fala de assédio sexual, a gente também precisa olhar para um trabalhador que está com... O assediador, que a gente, claro, vai dar atenção para a vítima, mas vamos olhar para o assediador que está completamente desregulado. É uma compulsão também? Quer dizer, claro, também? Tem a compulsão sexual. A compulsão sexual é uma forma de descarga de prazer. Ela movimenta o assediador. É um movimento. Né? O que o Freud vai dizer, por exemplo, do desejo sexual e do gozo, do orgasmo? É um organismo que se desregula, que está sob tensão e que busca o gozo para regular-se, para equilibrar-se novamente. Então, além de ser dentro da cultura policial a questão de múltiplos relacionamentos, de muitas relações sexuais, a gente tem um trabalhador que está completamente descompensado a nível funcional em todas as áreas. Então, não é incomum que tu pegue uma pessoa super endividada, que tenha mais de um relacionamento fora do casamento, que faça uso de substâncias e que, obviamente, toda essa desregulação resulta na violência policial. Então, eu costumo dizer sempre para eles assim, obviamente sou contra a violência policial, mas compreendo perfeitamente como ela acontece, porque ela é uma descarga, né, uma resposta. E sem compreender isso, nós não vamos resolver esse problema. Então, assim, não avança na questão. Não avança na questão. Eu queria aproveitar esse gancho da compulsão. É importante conversar com profissionais da psicologia, né, deputado? Porque na sociologia a gente entende um pouco essa questão, mas não com esse nível de profundidade freudiano, eu diria assim. Essa questão da compulsão, que aciona mecanismos compensatórios sociologicamente, vai desembocar lá na tua experiência. Eu queria que tu fizesse esse recorte da experiência do abrigo. E como é que tu vê isso lá? Eu estava escutando a Andréia e pensando, né? A Andréia eu trabalho mais escutando, assim, com homens, muitas vezes, que estão numa atuação ali de uma instituição extremamente masculina, né? Normalmente perpassado por todas essas questões de relações de gênero, de poder, né? E eu tô lá na outra ponta, né? Com as mulheres que às vezes estão sofrendo, não necessariamente por parte deles, enfim, mas por parte dos impactos das instituições e de quando elas não podem escolher. Eu acho que esse é um ponto, assim, né? Quando a gente fala de uma mulher que nunca teve uma carteira assinada e que pela primeira vez está tendo uma carteira assinada, para ela isso aí já é um ganho fenomenal. Se a gente, as mulheres ingressam lá no abrigo, né, de repente, por uma situação de vulnerabilidade social ou de violência. E aí, quando elas ingressam após uma situação de violência doméstica,
uma das primeiras coisas que a gente tenta trabalhar com elas e fortalecer elas é para que elas tenham uma independência econômica. Ou seja, para que a gente faça uma carteira de trabalho, um currículo. Às vezes vai ser a primeira vez que elas vão ter algum benefício social em um primeiro momento, mas depois uma renda que, enfim, o benefício ele tem tempo de duração, né? A maior parte dos benefícios aqui na cidade, para situações eventuais, né? E aí depois elas superam aquela situação e a gente espera que elas superem e possam se manter de forma independente. E aí elas vão, às vezes, a gente vê que elas buscam alguns empregos, né? Onde elas são submetidas a algumas condições não justas. Então, de repente, era carteira assinada e já não é mais. Então, de repente, a folga era no domingo, já não é mais. Quem sabe tu faz a folga na quarta-feira. E na semana seguinte, na segunda. E tu nunca sabe quando é a tua folga. E como é que se organiza isso se não tem creche no final de semana? Então, começa a vir uma série de situações e dentro disso, o assédio moral a gente vê dos patrões, assim, em relação às mulheres, ainda mais quando é uma mulher em vulnerabilidade social e eles identificam. Só piora. Eles identificam isso, que aquela mulher precisa daquele emprego, que de repente tem 6 filhos e vai aceitar as condições que forem impostas, né? Então, às vezes, eu fico pensando, né? Também ouvindo o deputado, quando ele estava falando ali sobre essa questão da hierarquia, do poder no assédio moral, muitas coisas a gente pode relacionar com a questão do assédio, da violência dentro de um relacionamento. Porque existe uma relação de poder, né? Existe uma relação de poder dentro de um contexto organizacional ou dentro de um relacionamento. E aí a mulher, vamos supor ali, as mulheres que sofrem um assédio moral. As mulheres estão ali submetidas a algumas situações. O assédio moral é um fenômeno psicossocial que é vicioso, né? É um ciclo. Assim como tem o ciclo da violência doméstica, o assédio moral, quanto mais a pessoa está submetida àquelas condições e ela vai tolerando, vai dificultando para ela sair. Às vezes vai minando a autoestima dela, para ela conseguir se ver enquanto um bom trabalhador, um trabalhador que consegue questionar, que tem o seu valor e pode dar o seu limite e não vai ser demitido, de repente. Mas isso é algo que tu vai adquirindo. Isso é algo que, de repente, se tu teve pais que te diz, pai, uma mãe, um cuidador, que te disse que tu tinha valor e que tu podia questionar se te botassem em condições insalubres de trabalho. Se tu teve um professor na escola que te deu um incentivo, é mais fácil tu fazer isso. Se tu não teve ninguém e é tu por ti no mundo, é mais fácil tu entrar nesse ciclo e ir tolerando porque é o emprego que eu consigo, porque eu vou conseguir. Senão eu vou ter que voltar lá pro meu marido. E aí eu vou ter que voltar lá para aquelas condições. Melhor eu sofrer um assédio aqui do que uma violência lá. Então, a gente vai vendo que as mulheres sempre vão ter que ficar submetidas a algum tipo de compensação. Ou é num âmbito, ou é no outro. É difícil ser tudo justo para elas. Sim. Não, eu arrisco a dizer que hoje é um problema o adoecimento mental de toda a humanidade, mas sem dúvida nenhuma, em falando do mundo do trabalho, só para ter um recorte, as mulheres sofrem muito mais. Eu posso falar com mais propriedade no caso específico de policiais militares, que eu entrevistei. E me dei conta também, como homem, o quanto a gente não consegue se colocar no lugar da mulher. Porque são papéis socialmente distintos, determinados socialmente de forma diferente. Dou um exemplo aqui. Uma praça que conversou comigo, que deu depoimento, ela disse, o meu superior hierárquico, que era um oficial superior, ele não tinha paciência comigo, porque todas as manhãs acontecia de eu ter que avisar que eu ia chegar 5, 10 minutos atrasada, porque eu deixava meu filho na creche, era separada e tal, o pai não assumiu a sua responsabilidade, então, e ela não raro tinha que atender ligações de casa, porque tinha um outro filho e tal, que ficava sozinho. Então, o imaginário da mulher, ele tem muito mais preocupações do que do homem, porque carrega nos ombros a responsabilidade familiar. E o chefe, ele quer uma mulher que produza tanto quanto os homens, imaginando que ela está nas mesmas condições. E não é levado em consideração isso. Né? Bom, eu até me emociono aqui porque eu sou pai de uma moça que é mãe solo agora, né? E eu vejo o quanto para ela é desafiador. Ela tem uma menininha de um ano e meio,
dá conta de N coisas. A gente considera ela uma heroína, até porque mora longe, a gente não consegue estar todo tempo ajudando. E aí, tu, como pai, tu se comove mais do que simplesmente um homem que não tem uma proximidade afetiva com alguém que trabalha contigo. Então, eu penso que a sensibilização conosco, homens, é um tema muito importante. Assim como a sensibilização de quem exerce chefias nas polícias, ou mesmo na iniciativa privada. E aí tu falas de um mundo assim muito mais amplo, né? Porque eu acabei estudando e estudo mais o serviço público. Mas imaginar uma mulher que trabalha numa empresa terceirizada, por exemplo, né? Que é um salário ínfimo, atividades que muitas vezes ninguém quer executar, chefias muito mais autoritárias, enfim. E pior ainda, não sei se não é pior, muitas delas submetidas ao trabalho no espaço doméstico. Porque daí você mistura o patrão com a intimidade, né? Tu tá trabalhando dentro do quarto da pessoa, do banheiro, da sala, da cozinha, que é ambiente daquela família. Então, se a mulher ali está subordinada a todas as ordens que podem vir. Então, realmente, tratar desse assunto já é um passo importante. Porque qual é o problema número 1 que eu localizo? Ninguém fala disso. Tu não trata do assunto. Tu ignora. Só para dar um exemplo, para não ficar falando dos outros, né? Aqui na Assembleia Legislativa, a gente tem empresa terceirizada que presta serviço de limpeza e recepção. E a gente começou a se comover, assim, porque muitas delas tinham que trazer de casa o material de limpeza. Agora até amenizou o problema, mas a gente teve que denunciar com muita força. Não pagavam, tinha empresa que não pagava o vale alimentação, o transporte, final do ano não pagava férias, sumia o dono da empresa e dava por falida, e daqui a pouco ele abria um outro CNPJ e estava novamente prestando serviço para o ente público. Isso, aliás, é corriqueiro na terceirização brasileira. E essas mulheres, elas temem reclamar, porque daí o que acontece? Tu está reclamando, tu não vai mais ser admitida por essa ou por outra empresa que eu tocar. Então, tem um mundo de humilhação que leva ao adoecimento de pessoas bem pobres, que precisam do CRAS, que precisam de um atendimento especializado, que não raro, por falta de destinação de orçamento público, tu não tem aquele serviço com os profissionais que poderiam ali estar. Então, hoje esse problema ele acomete todas as camadas sociais, mas quanto mais pobre a pessoa, realmente maior é o sofrimento. Essa interseccionalidade, né, que vocês descreveram aqui, evidentemente penaliza as mulheres mais pobres, e no âmbito da terceirização, então, é um tremendo. Mas o deputado falou sobre uma questão que me parece muito relevante, para dar um passo à frente no tema. Os últimos dias têm sido terríveis, né? Em função da multiplicação de feminicídios, né? Que nós temos assistido, infelizmente. A banalização da violência contra a mulher, é um horror. Né? E eu percebi na rede social um fenômeno raro, que foi uma campanha, vamos dizer assim, dos homens. Iniciando assim. Há tempos atrás, em função de outras atividades, eu andei pesquisando, andei procurando por isso e não achei nada na internet, anos atrás. Agora até já existe o papo de homem e tal, mas muito tímido. E o deputado falou sobre essa questão que é importante falar a respeito. Mas os homens não falam sobre isso. Né? Os homens não falam, são as mulheres que falam. Né? E o que vocês falam para nós homens? Eu acho que eu vi também esse fenômeno nas redes sociais, eu vi que aconteceu esses casos terríveis, um depois do outro, de feminicídio, e eu vi que começou a acontecer um movimento, e os homens nisso? A gente está vendo os posts das mulheres levantando esses dados e questionando, cadê os homens? E aí,
respondendo a tua pergunta, eu penso que falta muito mais o que está descrito na Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha está descrito ali, isso é uma atualização recente de 2020, que precisa ter grupos psicoeducativos com homens. Homens que cometem algum tipo de violência, não precisa ser um feminicídio, pode ter sido uma violência, né, psicológica, uma violência patrimonial, não deveriam ser só presos. As mulheres não deveriam ser só encaminhadas para um abrigo. Essa repetição vai seguir acontecendo. Uma coisa que eu sempre falo, quando eu dou aula de psicologia social na faculdade, esse homem, ele vai sair da cadeia. Esse homem vai sair da cadeia, né? E eu digo assim, nas cadeias, nas comuns, né? Nas que a gente está acostumado a ver, que eu sei que tem outras específicas. Mas a gente vê que muito essa coisa do prende. Mas prisão. O que é feito? E para além disso, quando eles estão soltos, o que é feito depois? Quando eles já cumpriram ali o tempo, enfim, e muitas vezes é um tempo curto, e eles são soltos, o que é feito? Existe o projeto Borboleta, né, no Tribunal de Justiça aqui de Porto Alegre, que é comandado pela Ivete Vargas, uma psicóloga que eu tive aula até na especialização de psicologia jurídica, que ela é uma servidora do Tribunal de Justiça e ela faz um projeto que eu considero muito interessante, e na época que eu era estudante de psicologia, eu fiz um trabalho lá de observação dos grupos de homens, que era homens que tinham praticado algum crime contra a mulher, e é interessante porque eles não são obrigados a estar ali. Eles, inclusive, muitos já tinham cumprido a sua pena. Alguns, claro, participam porque sabem que vai ter um benefício ali, de repente, uma redução de pena. Isso acontece também. Mas ela nem deixa seguir participando no grupo quando é uma pessoa que não realmente está disposta a estar ali. Nem deixa, não. Ela deixa, mas o que eu quero dizer, assim, nem é válido. Porque os grupos são para as pessoas se colocarem. Para os homens falarem, para as mulheres... para as mulheres, não. Para a coordenadora tensionar, falar sobre as questões deles. E aí, quem trabalha com esse público, né, de homens que praticaram algum tipo de violência, e enquanto mulheres, às vezes é um desafio, mas tem que estar disposto a ouvir quais são as crenças pessoais. Da onde veio essa tua crença de que de alguma forma, eles não falam com essas palavras, mas de alguma forma tá ali, a mulher é inferior ao homem, a mulher ocupa um papel diferente, a mulher precisa obedecer, né? De alguma forma é isso que está comunicando. E se a gente não escuta realmente aberto, para não dizer só tá errado o teu pensamento. Não. Me conta como é que é a tua linha de raciocínio. Perfeito. Me conta como é que é a tua linha de raciocínio, porque eu só vou conseguir ajudar, né? A gente só vai em grupo ou individualmente, né? Se a gente consegue escutar aberto da onde vem. Muitas vezes é toda uma história familiar, transgeracional, passado de pai para pai para pai. Um homem que cresceu vendo o pai batendo na mãe e não gostava, mas de repente está reproduzindo. Porque nunca teve um espaço de reflexão, né? A Isabela está falando uma coisa importante. A gente está falando de compulsão à repetição, que é que é super importante na psicologia, que acontece em todos os âmbitos. Mas tu está falando de uma outra coisa, quando tu diz assim, me conta teu raciocínio. Existe uma fala na psicologia que é assim, acting out, né? Então, eu tenho um sentimento e eu descarrego na ação. Isso a gente vê na infância e na adolescência. O que é o processo de amadurecimento? Entre o que eu sinto e o que eu descarrego, eu preciso colocar o processo de pensar. Quando me fala do teu raciocínio, é que muitas vezes não tem o raciocínio, não tem o processo. O que é a terapia? É ajudar a pessoa a pensar. Tudo bem, eu estou muito bravo agora com isso, mas eu não vou te dar um soco. Eu posso te dizer, eu posso elaborar essa raiva. É o processo de elaboração pela palavra, que é mais refinado. Bater é menos refinado do que pensar sobre. Então, assim, eu vou trazer um caso de um policial que eu atendi muito no início da minha carreira, que era um caso de violência doméstica. Então, ele chegou no consultório muito envergonhado e disse assim, quando eu entrei aqui, tudo me tocava. É um processo de dessensibilização. Depois, quando eu tinha que prender alguém que tinha praticado violência doméstica, eu era o primeiro a bater no cara quando eu prendia. E eu tô vindo aqui agora porque eu bati na minha mulher. Então, eu tô envergonhado. E ele ficou 4 anos em terapia. Ele não voltou a agredir a mulher. Ele não voltou.
E aí teve um momento na terapia que foi chave, porque logo que houve esse rompimento, a sogra, a mãe da vítima, ficou furiosa, eles continuaram casados, ficou furiosa e acusou ele de tudo que é possível. E anos depois ela teve um problema numa situação específica, e ela chama o genro e diz assim, policial, né? Eu tô com um problema com a fulana e eu gostaria que tu resolvesse isso para mim. Ela estava convocando ele para uma situação de violência. E ele disse assim, para um pouquinho. Tu me acusou disso e disso e disso porque um dia eu bati na tua filha, mas agora tu queres que eu bata no filho, na filha de alguém. Né? E então isso é super importante porque isso é a terapia, né? Vamos pensar sobre a tua violência? Vamos, exatamente. E realmente, prender só nunca bastou, né? Nunca. Eu aproveito o ensejo aqui quando falou de prisão. Eu visitei na última semana 2 penitenciárias, Rio Grande e Pelotas. E foi lá em Rio Grande que eu vi um trabalho da equipe de saúde, tanto psicologia quanto enfermagem, medicina, odonto. Me chamou muito a atenção que eles trabalham especificamente com homens que cometeram violência contra as mulheres que estão aprisionadas. É a primeira penitenciária, talvez tenha outras, tá? Mas eu aplaudi muito, porque eu sempre conto, né, que eu além de conversar com os policiais, falo com quem cumpre pena, e é meio comum, o cara vem ali conversar comigo, e daí a pouco ele me diz assim, veja aí, deputado, que injustiça eu estar aqui dentro. Aquele lá matou, o outro assaltou, aquele lá traficou, eu só dei uns tapas na minha mulher e estou aqui. Quer dizer, ele entrou ali, ele está cumprindo pena e não mudou em nada. Talvez até piore. Talvez até piore. Pode sair de lá e cometer uma vingança contra a mulher, se não com uma outra parceira. Então, nós que trabalhamos aqui a justiça restaurativa, não interessa só a punição, estrito senso. Tem que ter responsabilização. E para nós, a gente aprovou, felizmente, aqui na casa, um projeto que agora vai virar lei para ter uma política estadual de justiça restaurativa que trabalha com a lógica de acolher a vítima, né, todas as vítimas, tratá-la, dar segurança numa rede de proteção, enfim, encorajá-la a acompanhar o procedimento em relação àquele que cometeu o delito. E este, por sua vez, chamado depois também para responsabilização. E essa responsabilização tem que ter uma técnica, tem que ter toda uma dinâmica que vai ao encontro do que vocês estão falando, para o sujeito se dar conta que ele efetivamente cometeu uma violência, trabalhar nele a empatia com aquela vítima, os danos que causou, porque muitas vezes ele nunca mais tem contato com a vítima, está pouco se lixando, e pode ser a violência doméstica como um outro tipo de violência, né? Por exemplo, o cara que furtou um celular de alguém, ele acha que aquilo ali é banal, mas isso tem um drama, um sofrimento mental para a pessoa que perdeu. Hoje tu perde tudo, né? Todas as tuas informações estão ali, agonia. Às vezes o cara comprou o celular para pagar em 10, 20 prestações. Então, esse sofrimento causado, ele tem que trazer alguma responsabilização. E o sistema penal hoje que nós temos, ele só se preocupa em isolar, no máximo, isolar o sujeito, lá ele fica um tempo cumprindo pena e tal, uma medida socioeducativa, enfim, mas ele não muda. E a ideia que a gente persegue é que haja uma mudança de postura, mas que não esperemos o homem cometer o delito para ter essa responsabilização. Até porque não tem cadeia para todos os homens que cometem violência contra as mulheres. Os casos são tão comuns e a amplíssima maioria dos casos não vem a público, que aí é o Celso que comete, eu que cometo, né? Então, a transformação cultural, ela precisa urgentemente estar mais trabalhada. Então, eu acho que a gente acaba tendo ideias aqui no ar, né? De nós, a gente tem muita cultura analógica, que eu fiz N audiências públicas, teve o Edgar Preto aqui com a Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que agora o Adãozinho continua, enfim, mas é muito em eventos específicos. A gente não tem o hábito, ao invés de reunir os amigos ali
além do futebol, o churrasquinho, vamos conversar sobre violência, né, que nós cometemos e muitas vezes não nos damos conta. Só uma observação. A gente, quando pensa em políticas públicas, a gente pensa sempre lá quando a coisa estourou, né? Quando estourou. Tem uma coisa que é cultural, assim, eu recebo cada vez mais homens no meu consultório, e não para falar de violência, mas para falar de amor. Tá? Que eu passei muito tempo estudando a violência, quando eu me dei conta, eu digo, não, mas eu tenho que estudar os fenômenos empáticos. Sim. Né? Pratica a violência quem não desenvolveu empatia. E os homens que chegam no consultório, já tive pessoas dizendo abertamente assim, eu vim aqui porque eu me separei, e porque se eu for conversar com os meus amigos sobre a minha dor, eles vão dizer, vamos lá, jogar um futebol, comer um churrasco. Quem tu comeu? Exato. Vamos comer outra pessoa? Isso. Então, assim, os homens são culturalmente educados a não falar das suas emoções. Então, eu não posso pensar a minha violência se eu fui educada a não pensar nas minhas emoções. E isso a gente começa lá na escola. Eu tenho um filho de 10 anos que ele entrou no carro e disse assim, mãe, estou gostando de uma menina. E eu fico muito impressionada com a naturalidade. E eu tomei coragem e disse para ela, eu estou gostando de ti. E ela disse que não queria que ninguém gostasse dela. E eu estou muito triste. E eu estimulo isso nele, a falar das emoções sem constrangimento, a falar do que ele está sentindo. Então, educar o homem sobre as questões da violência é educar os meninos sobre as emoções. Educar os meninos a poder falar das suas emoções sem constrangimento, as boas e as ruins. Eu costumo dizer para os pais, quando uma criança diz eu estou com raiva, a gente não diz que feio que tu é. Feio. A gente diz, tá tudo bem, é normal sentir raiva, mas o que nós vamos fazer com isso? Então é a educação sobre as emoções. E às vezes não basta educar as crianças, né, André? Vai ter que educar cuidadores que, diferente de ti, não vão saber como conduzir quando a criança fala que está com raiva, ou quando o menino, principalmente, tenta expor emoções. Não foi nada, levanta e segue a vida. E, na verdade, foi algo, e o menino pode chorar, né? Mas, assim, uma psicóloga criando um menino sabe, né? Ou outras pessoas interessadas nesses debates. Mas a gente precisa falar também sobre orientar os cuidadores. Não só as crianças, porque, às vezes, os cuidadores não têm recursos, eles não foi ofertado para eles na infância. E só um adendo rápido em relação ao que tu trouxe agora. Vocês viram essa semana que teve um post que viralizou em relação ao Rodrigo Hilbert? Não sei se vocês viram, mas que tem tudo a ver com esse debate que a gente está tendo aqui, que é que o Rodrigo Hilbert falou que hoje em dia eu praticamente não tenho amigos homens. Porque... eu vi esse post. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. É um fenômeno que nos afeta. Ele falou, eu praticamente não tenho amigos homens, porque eu não consigo me identificar com o que os homens falam nas rodas de conversa. E eu já vi outros homens que eu converso, amigos, enfim, que falam coisas semelhantes, que se tu troca ideia com os homens, é o que a Andréia trouxe agora. Começa a falar mais mal da ex-mulher ou da ex-namorada do que o próprio homem que está terminando o relacionamento. Não tem espaço para sofrimento, para empatia, para escuta. Tem espaço para qual é a próxima. E aí é natural que um Rodrigo Hilbert pense, eu vou me afastar dos homens, eu prefiro estar mais conversando com mulheres. Só que, na verdade, aí esses outros homens vão seguir propagando essas mesmas ideias. Eu costumo dizer sempre que eu tive uma educação exemplar nesse campo, né? Porque o que o Rodrigo Hilbert diz, nós vivenciamos isso, né? Tem uma piadinha que rolava muito na faculdade, é que eu era gay. Os colegas, alguns colegas, a maioria dos alunos achavam que eu era gay. E eu tinha meus espiões, né? Aí um dia eu disse assim, pergunta lá para eles por que eles acham que eu sou gay. E surgiu a opinião quase consensual que eu era gay porque eu andava muito com mulheres. Então vejo que critério que a machulência tinha, e eu era gay por causa disso. Mas, na verdade, o que o Rodrigo Hilbert disse é um fenômeno que está presente na nossa cultura. Os homens não falam porque, inclusive, não tem com quem falar a respeito desses temas. E toda a nossa educação, desde a educação do meu pai, passando pelas relações de trabalho, dia a dia, é dentro dessa deseducação. Mas, aproveitando assim, nós estamos falando de modernidade, uma série de coisas que afetam os nossos sentimentos, enfim. Mas, para finalizar, assim, eu quero fazer um recorte aqui de nós pensarmos como é que se constituiu a nação brasileira. Eu estou trabalhando aqui intensamente os 400 anos das missões jesuíticas guaranis,
que é a vinda dos europeus para catequizar os indígenas, sobretudo aqui da região das Missões, tanto do lado brasileiro, argentino e paraguaio. E é impressionante, assim, ó, nós, na verdade, nos 525 anos de história, a amplíssima maioria é só guerra, genocídio, brutalidade, violência, assim, em todos os sentidos, mas de forma motivada, escancarada e abençoada. Né? Porque fala abençoada porque a cruz e a espada vieram juntas e a gente tem uma cultura carregada por esses dois símbolos. Né? Por um lado, a violência e a culpa. O pagar o pecado, o castigo. São conceitos que também se entrelaçam, que formam o imaginário, em especial o masculino, porque todos os homens eram tidos como guerreiros, moldados para a guerra, né, para o enfrentamento. E agora a gente não tem mais necessariamente, né, um enfrentamento entre os homens com armas, mas a arma da palavra, a arma da violência usada contra as mulheres, contra as crianças, ela está muito em evidência. E tem um imaginário social que justifica essa truculência. E quando a gente fala de policiais, é muito mais difícil retirar esse imaginário. Eu, quando pesquisei os PMs, todos diziam que entraram na carreira se imaginando virar heróis, né? De prender bandido, de fazer justiça. Então, bom, isso tem uma carga histórica. Pegar a brigada, que são quase 200 anos de história militar, que é muito mais verticalizada a hierarquia. Então, nós temos elementos contemporâneos assim que explicam vários comportamentos absurdos que nós estamos vendo, mas essa carga histórica não pode ser ignorada, né? A própria escravização, o povo indígena que está aí sobrevivendo, o povo negro, mas com essa carga de violência, até no nosso linguajar. Né? É impressionante, assim, como a gente... Bom, se eu vou falar aqui, eu vou evitar de falar uma palavra violenta. Aí eu vou dizer, eu vou lutar para não falar a palavra... Bom, já estou dizendo que estou lutando. Tem um glossário aí então, violento. Quando a gente estava falando, eu me lembrei de uma pessoa que eu ouvi no presídio, que ele disse assim: nunca ninguém tinha ficado até o final e tinha tido coragem de me ouvir. A gente precisa sim ouvir, dialogar e colocar na mesa os impulsos violentos. A minha experiência na polícia é que, e eu costumo dizer para eles, hoje os policiais morrem mais por suicídio do que em confronto. Mas quando se morre em confronto, os policiais vão à rua nessa caça, e no suicídio há um silêncio ensurdecedor. Mas a minha experiência dentro da polícia militar é que, como eles são muito fechados, eles não têm acesso a uma série de informações. Então, não raras vezes, quando eu falo para o comando, a gente vê o rosto iluminar porque eles não tinham acesso a essas informações. E eles, a minha experiência é que eles se abrem. Né? Eu fiz uma palestra sobre o suicídio numa cidade do país, e veio um coronel conversar comigo e disse assim: não tinha me dado conta, eles tinham deslocado uma policial para outra cidade, os filhos dela ficaram... Não se dá conta? E ele disse: eu não tinha me dado conta que essa pessoa estava em sofrimento. E que de alguma maneira eu estava colocando em risco a saúde mental dela, e ele trouxe ela de volta para a cidade. Então, assim, é sobre proporcionar o diálogo, sobre informação, sobre estatística, é apresentar isso, porque muitos deles não têm acesso a esses números, a essas informações. Pois então, nós estamos em cima da hora, deputado. Queria, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês aqui, né? Num ambiente de silêncios, onde não se fala, os homens não falam, né? E sobre tantos assuntos que não se falam, vocês falaram, né? E para nós foi muito gratificante, né, deputado, esse momento. Esse foi mais um ProsaCast, uma iniciativa do gabinete do deputado Jefferson Fernandes, que hoje está realizando seu último ProsaCast do ano, deputado, e completando um ano sobre a minha mediação, né? Uma oportunidade que eu agradeço muito ao deputado ter propiciado, inclusive em momentos como esse, né? De poder falar que nós não falamos. Porque também tem isso, né? Nós, homens, não conseguimos falar que não temos com quem falar. É impressionante, a não ser quando as mulheres abrem essa porta, né?
E o mandato está aqui à disposição sempre para discutir esses temas, que nós vamos continuar falando sobre essas experiências. Tá Muito bom? obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Obrigado.